Muito bem, vamos lá trabalhar agora o procedimento especial do Tribunal do Júri. Só para que vocês possam entender, eu estou aqui fazendo um apanhado inicial nesses 3 primeiros blocos do que vem a ser o Tribunal do Júri, onde que ele se encontra, quais são os artigos pertinentes a ele. Porque é importante você não ficar perdido. Quando você começa a estudar o Tribunal do Júri, onde você vai? Muitos podem pensar, na Constituição Federal tem algo do júri? Tem, eu já mostrei para vocês. No Código de Processo Penal tem algo relativo ao Tribunal do Júri? Tem, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, esse nosso tema inicial é para você não ficar perdida no Tribunal do Júri, para você ir lá. Onde que está? Bom, está lá no Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal, ele tem tudo aquilo que você precisa saber. Então, tudo que você for estudar do júri, existe um procedimento especial previsto no próprio Código de Processo Penal que trata o Tribunal do Júri. Daí, então, eu colocar para vocês, olha lá, previsão do procedimento em lei ordinária federal. Isso está tratado em lei ordinária federal, isso está tratado no Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal, ele é o nosso item, é o nosso guia para que você possa compreender o Tribunal do Júri. Então, o que eu posso falar para vocês? Pegue o artigo 406, vamos lá, pegue o artigo 406, e lá no artigo 406 está escrito o seguinte, olha lá. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, assim começa o Tribunal do Júri. É um procedimento relativo a essa competência. Então, no início, o que vai ter no Tribunal do Júri? Só para a gente compreender. Vai ter um bloco específico onde eu vou trabalhar esses temas. Vai ter um bloco específico onde eu vou falar com você sobre aqui começa a acusação, aqui tem a resposta, aqui tem então a audiência de instrução e julgamento. Vou mostrar. Mas de início, eu quero que você se recorde do seguinte. O Tribunal do Júri ele está previsto no Código de Processo Penal. Não é igual o procedimento comum. O Tribunal do Júri ele é diferente do procedimento comum de um crime, por exemplo, de roubo, de um crime de estelionato, de um crime de estupro. Ele tem um procedimento especial. Então não cometa o erro, atenção que isso é importante. Para quem está iniciando, esse é o nosso curso. É tanto para quem vai pegar as ideias de como fazer o júri, o que é importante, o que não é, como também quem está iniciando. Então quem está iniciando, não pegue um procedimento comum. Pode ser parecido em alguns pontos, mas ele de início, atenção, já começa diferente, olha lá. Ele tem um procedimento que é bifásico. Então, o que quer dizer esse procedimento bifásico? Procedimento bifásico, ele tem a primeira fase, que é a fase do juízo chamado de sumariante. Nós vamos trabalhar essa fase inteira daqui a pouco. E nós temos a fase do julgamento, a fase de mérito, que é feita no plenário. Então vejam só, você tem uma fase do juízo sumariante, que é a fase onde nós temos uma acusação, uma denúncia. Essa denúncia criminal, ela vai, ao final, pedir para pronunciar no júri. Lembrando, nós temos aqui no Tribunal do Júri um pedido inicial que é diferente dos demais procedimentos e pedidos. Só para que você se situe, isso aqui é muito tranquilo, é muito fácil, é mais para quem é promotor de justiça ouvir isso, mas quem já é promotor sabe disso também. Mas só para você entender alguns detalhes, podem ser bobos, podem ser óbvios, mas o óbvio só passa a ser óbvio depois que ele é dito. Você só vê algo que é óbvio quando alguém mostra.
Nossa, isso é óbvio. Claro, você falou. Na denúncia no tribunal do júri, ao final, o pedido da denúncia criminal não é pela condenação. Você direciona a denúncia para o juiz. Olha só, para o juiz. Tanto é que está escrito aqui, olha lá. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então vejam, nós temos um prazo de 10 dias para que haja uma resposta, e nessa resposta, com 10 dias, então, eu vou mostrar para o juiz que essa pessoa não pode ser pronunciada no tribunal do júri. Não é nem condenação. E por que o Ministério Público, nesta denúncia, ele não pede condenação? Porque não há competência do juiz para condenar. A competência é de quem? Ora, a competência é do jurado, no plenário. É ele que vai condenar. Vocês não viram comigo na Constituição que há uma soberania dos veredictos? Sim. Então, quem condena? Jurado. Quem pronuncia? Juiz. Se a denúncia é direcionada ao juiz, você não vai pedir, como promotora de justiça, a condenação. Você vai pedir a pronúncia para posterior julgamento no tribunal do júri, no plenário. Então são coisas bobas, óbvias, mas só se torna óbvia quando a gente mostra. Então, muito cuidado. O que nós temos? Pedido de pronúncia. E aí a defesa vem e vai levantar, a gente vai ver isso daqui a pouco. Calma, tal, mas olha só. Parágrafo 3º. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa à defesa, oferecer documentos, justificações, especificar provas, arrolar testemunhas, até 8. Enfim, isso aí é o procedimento igual ao comum, né? A gente tem também a resposta à acusação aqui feita pela defesa, qualificando e requerendo a sua intimação. E aí vai, apresentando a resposta, o Ministério Público vai ser ouvido de novo sobre os documentos preliminares em 5 dias. E aí o juiz vai, determina a inquirição das testemunhas, diligências, prazo de 10 dias, e depois vem a audiência de instrução e julgamento. Onde, na audiência de instrução e julgamento, 411, temos ao final debate. Mas esse debate aqui, cuidado, o 411, esse debate que fala ao final, não é o debate do júri, é o debate de alegações finais. Olha lá, na audiência de instrução, isso aqui é na primeira fase, sumariante, proceder-se à tomada, declarações do ofendido, se possível, claro, se ele estiver vivo, isso é tentativa, porque se foi homicídio consumado, só se pegar via lei, né? Se pegar via, enfim, não tem, é só se ele estiver vivo, que é uma tentativa. Testemunhas de acusação de defesa, plenitude de defesa, esclarecimento de peritos, acariações, reconhecimento de pessoas, coisas, interrogando-se ao final, procedendo-se ao debate. Então, esse procedimento aqui previsto, que eu estou lendo para vocês aqui no 411, é da primeira fase do plenário do júri, que é essa fase sumariante. Essa fase aqui que eu estou falando com vocês. Esta fase onde você tem, nessa fase aqui, o quê? Nessa fase, você tem o sumário de culpa. Nessa fase aqui, você tem, então, debate para ver se pronuncia, se impronuncia, se tem absolvição sumária ou se tem desclassificação. É essa fase que eu estou mostrando para vocês. Prevista no CPP, que é a Lei Ordinária Federal. Na segunda fase, nós temos a fase de mérito plenário, que nós vamos trabalhar também com mais calma. Mas só para vocês entenderem, é o único procedimento que nós temos onde há duas fases. É um procedimento bifásico. Na primeira fase, então, tem esta acusação, esta resposta à acusação, o Ministério Público recebe para falar em 5 dias sobre o que a defesa juntou, se é algo bom, se não é, vai para o juiz marca a IJ pronuncia, impronuncia, desclassifica ou absolvição sumária. E aqui é importante eu tratar com vocês uma temática prática. Vamos lá. Vou ver tudo isso com vocês com mais calma. Aqui é uma parte genérica, é uma visão panorâmica. A gente primeiro olha por cima.
para depois focar. A gente olha por cima onde que eu estou, CPP. Agora vamos lá, sumário, vamos lá, decisões, vamos lá, plenário. Então, primeiro a gente tem que enxergar o todo, para depois que a gente viu o todo, a gente vê o que é importante. Pessoal, nunca você vai direto com cabeça assim, igual avestruz, né? Igual a teoria da cegueira deliberada, avestruz, enfia a cabeça na terra, não. Primeiro você tem que ter uma visão de águia, aquela visão por cima. Ah, tá. Acusação, resposta à acusação, voto para o MP, debates, RJ, advogado fala, né, depois do MP, o interrogatório, enfim. Ah, beleza, é igual ao outro procedimento, só que é um pouco diferente, porque aqui não tem condenação. A condenação quem faz é os jurados, porque aqui é sumário, de culpa, para ver se forma a culpa dele. Ah, formou a culpa, ok. Ah, não, impronunciou, a gente vai ver, não tem prova. Ah, pronunciou, vai para júri. Desclassificou, não é crime doloso contra a vida, é culposo. Ah, não, absolvição sumária. Opa, calma aí, é caso de legítima defesa clara. É caso de estado de necessidade claro. Ah, então vai ter uma absolvição sumária. Então, visão panorâmica. Mas vem cá, uma dica para vocês aqui que é uma dica muito importante. Nessa primeira fase, é importante a defesa alegar tudo que ela pode ou não. Vem cá, por que eu falo isso? Porque aqui é um procedimento bifásico, não é? Tem a primeira fase, que vai pronunciar ou impronunciar, desclassificar ou absolver. E se pronunciar, vai a júri. E no júri é um salve-se quem puder, porque lá são pessoas leigas que vão julgar. E a chance de condenação é bem elevada. Eu falo isso por experiência própria. Chegando no plenário do júri, a chance de condenação é de 70% para cima. É muito alta. Bateu no júri, pessoal, o promotor está lá há mais tempo, o promotor conhece os jurados, o promotor representa a sociedade, o promotor tem esse argumento representativo da sociedade que cola muito, ele vai falar muito de Ministério Público, vai falar de segurança pública, vai falar aquilo que eu falei para vocês no bloco passado, de democracia direta. Então a chance de condenação é grande. Então, evitar chegar no plenário. Neste caso, é importante o advogado tentar, já de início, rebater a acusação no procedimento da primeira fase. Tentar uma impronúncia, tentar uma absolvição sumária, de início. Por quê? Porque quando você fala de um crime de tráfico, um crime de roubo, um crime de furto, que o procedimento é monofásico, é uma fase só, não é o caso aqui, mas eu trabalho nisso também na área criminal, é importante você aprender comigo, porque eu tenho experiência prática. Eu sou promotor criminal, eu vejo isso no dia a dia. Então o que vocês estão vendo aqui comigo é algo que eu vejo. Não é o livro que me falou, não é alguém que me contou. Eu li na doutrina, eu escrevo sobre isso. Aqui, ó, esses livros todos, essa prateleira eu que escrevi. Eu escrevo esses livros todos, criminologia, processo penal, eu tenho um livro de processo penal, de penal, e vivencio isso. Então eu posso dizer com segurança que eu vou falar agora. No procedimento monofásico, muitas vezes, na resposta à acusação, não é bom você entrar em detalhes, porque você antecipa a prova por MP. E a MP vai tentar provar isso ao longo do procedimento, e quando chega na fase de RJ, vai ter condenação ou absolvição. E se o promotor já sabe a sua tese, ele vai tentar trabalhar para condenar. E aí já acabou, condenou, absolveu, acabou. Então você tem que alegar tudo. No procedimento comum, você tem que alegar tudo. Eu falo por experiência teórica, experiência prática que eu tenho. Já aqui, olha só, lá você não tem que alegar. Já aqui, é importante você alegar tudo. Lá você não alega, lá você não antecipa a prova, lá você não precisa antecipar. Vamos lá, só para ficar claro. No procedimento monofásico, roubo, furto, estelionato, qualquer coisa, você não adianta as teses. Você, em resposta à acusação, você não coloca tudo. É muito comum colocar assim, vou manifestar por ocasião de alegações finais. Não é assim que se faz? Lá no procedimento monofásico, atenção, presta atenção, não desvia não, presta atenção. No procedimento monofásico, onde você tem roubo, furto, estelionato, etc.,
que dizem? Ah, em alegações finais você fala tudo. Então, na resposta à acusação, você é bem sucinto. Você fala assim, o advogado ou a defensoria pública se reservará o direito de manifestar sobre a acusação por ocasião de alegações finais. Porque lá é que vai valer. Lá é que vai valer. E lá é o juiz. E aí você não antecipa a prova. Porque em alegações finais, ali, você vai falar tudo em prol da sua defesa, do seu cliente. Se você antecipa isso na resposta à acusação, ao longo da IJ que vai existir, o Ministério Público vai trabalhar para condenar com base no que você vai alegar. Do que você já falou que iria tentar provar, o Ministério Público já vai bater ali desde o início. Aí você já antecipou prova. Procedimento monofásico, né, júri? Já no júri, é muito ruim chegar no plenário, porque 70% de condenação, não é? É, diferente do monofásico. Monofásico não tem esse índice, 70 não é, menos, bem menos. Que é um juiz técnico, se não tiver prova em contraditório, o juiz vai absolver. Se não existir prova segura, o juiz vai absolver. Jurado não. Jurado pode não existir prova nenhuma de condenar. Porque o promotor for mais eloquente, porque o promotor fala melhor, pode condenar. Então, atenção, no bifásico do júri, em resposta à acusação, para não chegar na IJ, é melhor fazer tudo que você puder. Na IJ também, fazer tudo que você puder. Você tem duas oportunidades como defesa para defender o seu cliente no júri. Na resposta à acusação e na IJ. Audiência, instrução, julgamento por ocasião do debate, memoriais escritos ou alegações orais, que é antes do júri. Você tem duas oportunidades. Resposta à acusação, a IJ. Então, no júri, procedimento bifásico, fazer tudo o que você puder para não chegar a júri. Em outras palavras, levante todas as teses defensivas. Levante todas as teses defensivas. Não economize nas teses no júri. Experiência própria, promotor do júri está falando com você. E de audiência criminal comum. Lá, você se reserva para não antecipar a prova, para o promotor não pegar isso aqui e ficar, então, esmiuçando isso por ocasião da IJ. Aqui não. Aqui, essa dica é uma dica de defesa exclusiva. Ora, aqui é importante você já tentar mostrar que o cliente é inocente. Para quê? Para não chegar lá na AIJ. Se não chegar lá, ótimo, já teve uma absolvição. Ou, se chegar lá, tenta alguma tese nova ou repete a tese que você já fez. Então, no procedimento bifásico do júri, é fazer de tudo para não chegar no júri. Porque a chance de condenar no júri, atenção, 70% para cima. Dependendo do local, como por exemplo na minha comarca, o índice de condenação é de 90%. É muito alto. É muito alto. Já pensou, cai lá 90% de condenação? Claro, se não tiver prova, eu vou pedir absolvição. Eu sou promotor garantista, o promotor correto, aplica a Constituição Federal. Garantista, leia-se, não é um promotor que pede absolvição sem provas. Não. Garantista é um promotor, ou qualquer pessoa, inclusive o juiz, que aplica as garantias constitucionais. Ampla defesa, contraditório, plenitude de defesa, superioridade dos vereditos. Cuidado para não achar que garantista é o cara lá que, enfim, faz tudo pela defesa. Não, garantista é aquele que aplica as garantias constitucionais. Então, pessoal, muito cuidado com o que eu vou falar aqui. Se você está diante de um procedimento bifásico, você na defesa tentar absolver, tentar levantar as teses já na primeira fase. Em qual fase? Fase sumariante. Está ali. Porque chegou no mérito plenário, a chance de condenação é muito grande. No procedimento comum lá, eu sei que a ideia que muitas pessoas aí em aulas falam, em pós-graduação, eu dou aula em pós-graduação também, a gente fala, olha, antecipar a tese aqui em resposta à acusação não é bom, fala que só vai manifestar quanto, de forma genérica, que a acusação é inverídica e que você vai entrar em detalhes por ocasião de alegações finais, não antecipar a tese para o promotor, porque em alegações finais você vai estar trabalhando isso perante um juiz togado. Ok, é assim que é feito lá. No júri não, no júri é tentar de qualquer jeito não levar para o tribunal do júri. Porque se chegar lá, a chance de condenação é bem elevada. Então, pessoal, essa é a visão panorâmica que nós temos desse procedimento bifásico.
Depois eu vou trabalhar item por item aí com vocês. Aqui é só para vocês terem ideia do que fazer e do que não fazer. São essas regras de ouro que não se explicam nos livros. É isso que eu trabalho com vocês. O que está no livro eu falo, eu escrevo sobre isso, e o que não está no livro você está vendo aqui com a minha prática nesses anos. Então, cuidado com essa ideia de procedimento bifásico. Já voltamos.